Gênero do substantivo. Nós sabemos que substantivo é tudo aquilo que tem nome. Tudo que tem nome é um substantivo. Um lápis, ele é um substantivo. Uma caneta é um substantivo. Uma geladeira é um substantivo. O Brasil é um substantivo, porque é o nome de um país. Então, tudo que se tem nome, tudo que se dá nome, nome de coisas, de pessoas, de objetos, de alimentos, tudo é substantivo. Nós estamos rodeados de substantivo. Só que o substantivo, ele também tem seu gênero. Nós trabalhamos nas apostilas anteriores o substantivo próprio e o substantivo comum. Substantivo próprio é aquele substantivo que dá nome próprio a países, a estados, a continentes, a rios, a nome de rua, nome de bairro, nome de pessoas. E eles são escritos com letra maiúscula. Todo substantivo próprio, ele é escrito com letra maiúscula. Nomes, se você vai escrever nome da sua rua, é com letra maiúscula. Se você vai escrever o seu nome, o nome de algum colega ou colega, de alguma pessoa, é com letra maiúscula. Você vai escrever o nome da sua cidade, do seu município, é com letra maiúscula. Você vai escrever nome dos rios, é com letra maiúscula. Nome dos países é com letra maiúscula. E também temos o substantivo comum, que nós escrevemos com letra minúscula. Substantivo comum são os nomes dos objetos, nome dos alimentos, nome de algum produto. Nós escrevemos com letra minúscula. Agora nós vamos estar trabalhando o gênero do substantivo, tá? Ao falarmos em gênero do substantivo, é importante sabermos que se trata do masculino e do feminino. Quando eu falo gênero do substantivo, eu estou querendo definir se aquela palavra ela é masculina ou ela é feminina. Observe os exemplos a seguir. O menino, a menina. Então, menino é gênero masculino, menina é gênero feminino. E outra situação, se eu estou me referindo menino, então eu vou dizer o menino, eu não vou dizer a menino. Então eu tenho que complementar o meu artigo com masculino também. Então, se eu vou me referir a alguma coisa feminino, masculino, eu utilizo o. Se eu for me referir a alguma coisa que é feminina, eu utilizo a. Ou se eu for me referir a alguma coisa masculina, eu posso me referir o, um ou uns. E ao feminino, a, uma e umas. Que não eu falo o menino, a menina, o cão, a cadela, o rei, a rainha, um homem, uma mulher, uns livros, umas cadeiras. Então, dependendo da palavra, se for no masculino, eu vou ter que saber se eu vou acrescentar o, um ou uns, né? O masculino e o feminino, eles estão ligados com os seres, pessoas, objetos, animais, entidades e entre outros. Então, esse é o gênero do substantivo. Então, o gênero do substantivo é que está definindo se é masculino ou feminino, tá? Nós temos a atividade na apostila, número 3, descubra o substantivo feminino e relacione a primeira coluna de acordo com a segunda.
Na primeira coluna, nós temos as palavras que estão no gênero masculino. E na segunda coluna, nós temos as palavras que estão no gênero feminino. Então, nós temos a palavra cavalo, herói, genro, cavalheiro, carneiro, cavaleiro, boi, maestro, padrinho, pai, poeta, zangão, homem, galo, bode, frade, réu. Essas são as palavras que estão no masculino. Então, vocês teriam que colocar ela de acordo da segunda coluna, identificar qual que é o feminino. Então, nós temos aqui, ó, o cavalo. Quem que é o feminino do cavalo? É a égua. Então, vocês vão colocar lá na égua o número 1. Qual que é o feminino do herói? Herói é o número 2. Então, qual que é o feminino de herói? Heroína. Então, no quadradinho você vai colocar o número 2. E assim sucessivamente. Na outra atividade, era para vocês recortarem as tirinhas, colar no caderno e responder no caderno. Tá? Não era para vocês responder na folha, responder no caderno. Então, agora vocês vão passar as frases para o feminino. A frase está no masculino e vocês vão passar para o feminino. A letra A. O genro da minha mãe é um pintor famoso. Então, quando eu vou passar essa frase para o feminino, ela vai ficar assim. A nora da minha mãe é uma pintora famosa. Letra B. O patrão pediu ao cozinheiro um prato especial para o padre. Passando para o feminino, então ficou: a patroa pediu à cozinheira um prato especial para a madre. Letra C. Na fazenda do meu avô tem pato, cavalo, carneiro, bode e boi. Para o feminino ficou: na fazenda da minha avó tem pata, égua, ovelha, cabra e vaca. Letra D. Meu irmão tem um amigo muito brigão. A frase ficou no feminino. Minha irmã tem uma amiga muito brigona. Letra E. O cirurgião foi eleito o melhor entre os homens. Então, a frase ficou: a cirurgiã foi eleita a melhor entre as mulheres. Letra F. Gosto de filmes de heróis e vilões. Gosto de filmes de heroínas e vilãs. Na verdade, o freguês nem sempre tem razão. Na verdade, a freguesa nem sempre tem razão. O juiz é pessoa essencial na decisão do destino do réu. A juíza é pessoa essencial na decisão do destino da ré. O valentão foi homenageado como o campeão da maratona. A valentona foi homenageada como a campeã da maratona. O tabelião assinou todos os papéis necessários. A tabeliã assinou todos os papéis necessários. O cidadão busca defender seus direitos cada vez mais. A cidadã busca defender seus direitos cada vez mais. O português visitou vários estados do Brasil. A portuguesa visitou vários estados do Brasil.
Grau do substantivo. Então, agora nós vamos ver o grau do substantivo. Nós vimos o gênero do substantivo, que você vai definir se aquela palavra é masculina ou feminina. Agora nós vamos ver o grau do substantivo. O grau do substantivo é a propriedade que as palavras têm de exprimir as variações de tamanho dos seres. Então, ela classifica o tamanho normal, né? Nós chamamos de grau normal, grau aumentativo e grau diminutivo. Então, aumentativo, diminutivo e normal. Vamos dar o exemplo aqui da casa. Uma casa, né, do tamanho não grande, não pequena, nós chamamos de tamanho normal. Então, é uma casa normal, né? Indica um ser de tamanho normal. Mas, se eu aumento essa casa, ela já entra no grau do aumentativo. Então, essa casa, eu já não vou chamar ela de casa, porque se ela ficou grande, eu vou chamar ela de casa grande ou de casarão. Nós temos o diminutivo. Então, se eu vou diminuir essa casa está no tamanho normal, eu vou diminuir ele. Então, eu vou chamar de casinha, tá? É a mesma situação. Vamos relacionar a questão do homem. Tem um homem tamanho normal, daí tem pequeno e grande. Pesquise o grau do substantivo, aumentativo e diminutivo das palavras abaixo. Então, nós temos na primeira coluna a palavra normal, que é casa, gato, homem, nariz, garrafa, muro, pé, fogo, chapéu, cão e barca. Do lado direito, nós temos diminutivo e aumentativo das palavras. Então, casa, casinha, casebre, casarão. Gato, gatinho, gatão. Homem, homenzinho ou homenzito. Homenzarrão ou homão. Nariz, narizinho, narigão. Garrafa, garrafinha, garrafão. Muro, murinho, muralha. Pé, pezinho, pezito, pezão. Fogo, foguinho, fogão. Chapéu, chapéuzinho, chapelão. Cão, cãozinho, cãozito. Canzarão, canzarrão, desculpa. Barca, barquinho, barcão. Agora nós temos a outra atividade, a número 8. Complete as frases. Letra A. Um muro grande é uma muralha. Então, se eu tenho um muro grande, eu vou dizer que tem uma muralha. Um homem pequeno é um homenzinho. Uma casa grande é um casarão. Um chapéu pequeno é um chapéuzinho. Na atividade número 9 da apostila, é para vocês escreverem, formar frases com essas palavras que estão aí embaixo. Vamos supor, nós temos aí a palavra homem e a palavra saco. Na mesma frase, tem que ter a palavra homem e a palavra saco. Só que quando você for formar essa frase, você tem que colocar essas duas palavras no grau do diminutivo. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Nós temos aqui a palavra homem e saco. Então, eu vou formar uma frase. Dentro da frase tem que ter a palavra homem e saco. Então, a minha frase pode ficar assim: o homenzinho ganhou um saquinho do seu filho. Então, você viu que nessa frase eu usei a palavra homem e a palavra saco. Porém, eu passei ela para o diminutivo. Então, quando você for formar a frase, você tem que passar a palavra homem e saco, que está
no substantivo normal, você vai passar para o substantivo, pro diminutivo. Nós temos a palavra cadeira e cão. Vou dar um exemplo aqui de uma frase que vocês podem estar montando. O cãozinho subiu na cadeirinha. Então, você viu que eu troquei? Eu peguei a palavra cão, eu coloquei cãozinho na frase, e cadeira eu coloquei cadeirinha. E assim vocês vão estar fazendo com prato, mesa, que daí vai ficar pratinho e mesinha, cabeça e laço, que vai ficar cabecinha e lacinho, carro, bicicleta, que vai ficar carrinho e bicicletinha, pão, sacola, que vai ficar pãozinho e sacolinha, tá? Então essas vocês vão ter que fazer, uma atividade pessoal, né? Cada um vai fazer o seu, e é para ser feito no caderno de português.